Estimados irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Por favor, queiram assentar-se. Quero, inicialmente, agradecer ao pastor Joel Freire Costa, nosso pastor, pela oportunidade, pelo apoio de estarmos, mais uma vez, ministrando, especialmente numa sexta-feira, onde sabemos que esta é a noite onde o nosso pastor, com o cajado, nos transmite a palavra, e por isto quero reiterar minhas palavras de agradecimentos ao pastor Joel. Aproveito o ensejo, estou vendo um companheiro de São Paulo aqui conosco, para cumprimentá-lo, pastor Eduardo Conceição. Que Deus o abençoe, seja muito bem-vindo aqui aos Estados Unidos. Antes de entrarmos na matéria de hoje, requisitos para a verdadeira adoração, a sinceridade na adoração e o que significa adorar em espírito e em verdade, queremos parabenizar o pastor Joel e todo o departamento de ensino, o departamento de educação cristã, pela iniciativa, pelo empreendimento, na escolha e na série de estudos que são ministrados semanalmente aqui em nossa igreja. E este tema, ele vem coadunar, ele vem reportar e, ao mesmo tempo, juntar-se aos propósitos da nossa igreja, que entre esses propósitos está a adoração. E nós fundamentamos, de acordo com as orientações recebidas, no texto do Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo de número 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus exige, nesse segundo slide que os irmãos vão ver aqui, renúncia, dedicação e reconhecimento da sua soberania ou da soberania de Deus. Se estamos esta noite aqui, primeiro nós renunciamos para estarmos aqui. Em segundo lugar, nós estamos aqui para uma exclusiva dedicação e reconhecimento àquele que é soberano. E quando eu reconheço a soberania de Deus, eu estou dizendo que Ele tem um controle sobre a minha vida em todos os aspectos. E note bem que a adoração, ela faz parte da vida cristã, como também o louvor, e vamos mostrar depois que, embora haja diferença entre louvar e adorar, o tema a que se propõe diz claramente que devemos adorar a Deus em sinceridade. Toda e qualquer artificialidade, ela deixa de ser adoração. Estamos vivendo no pós-modernismo, onde as igrejas atuais, quer no Brasil, quer na América, quer na Europa, admitem como ritos para o louvor e para a adoração espetáculos,
shows, onde a celebração se dá de forma tão impactante que até parece mais um teatro, que até parece mais um verdadeiro show. É evidente que toda renovação é necessária no que diz respeito ao louvor e à adoração. Mas lembre-se que a verdadeira adoração, ela vem de dentro do nosso coração. Ou ainda vem de dentro de nós, em nosso interior. Então encontramos aqui os requisitos para a adoração. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se adora a Deus em mentira? Sim, algumas vezes. Quando eu estou adorando, eu estou manifestando a minha forma de agradar a Deus. Adorar a Deus é agradar a Deus. E isso eu preciso fazer de tal forma espontânea, de tal forma sincera, de tal forma com cabeça descoberta, sem máscara. Acho bonito algumas pessoas que na igreja louvam, adoram a Deus no seu estilo e não está, permita-me o termo, nem aí com quem está ao seu lado. Ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. E eu concito o irmão que está aqui esta noite presente a não se deixar levar pelo seu vizinho, pelo seu próximo, por aquele que está ao lado, do seu gesto de adorar a Deus. Tem gente que se escandaliza fácil, quer que a gente seja como uma múmia, um inerte, um frio, um imóvel. Não, nós somos a igreja, e a igreja é um organismo vivo. E precisamos adorar a Deus em verdade. Quantas vezes a gente vê uma irmã ou um irmão chorando copiosamente em pleno culto? Isto é feio? Não, é lindo, bonito. Ele está sinceramente manifestando a sua adoração a Deus. Se o irmão que está controlando o slide puder passar à frente, nós temos em seguida os propósitos de nossa igreja, os quais nós declaramos todos os domingos e em outras oportunidades. E nessa declaração a gente diz: adorar a Deus, é que ficou um pouco escuro aqui, vou me aproximar aqui. A Deus em espírito e em verdade, que está em João 4:23, alcançando vidas para Cristo. Estamos no cumprimento à grande comissão, ao ID que Jesus nos entregou, capacitando-as através do conhecimento da palavra de Deus e a formação do caráter de Cristo em suas vidas. Mas vem como propósito primeiro da igreja, digam todos juntos, adorar a Deus em espírito e em verdade. Os profetas de Baal e de Azera, na época do profeta Elias, eles apresentavam um culto e uma adoração ao seu Deus, ao seu ídolo. E eles eram como os penitentes lá do Nordeste, que retalhavam os corpos com navalhas, como um gesto assim de um verdadeiro suplício. E aqueles adoradores de Baal, eles tinham por costume
colocar fogo estranho no altar, ou seja, introduzir fogo diferente. Quando nós estamos adorando a Deus, o fogo que nós trazemos para o altar, ele tem que vir de cima, de forma vertical, de Deus. Foi por isso que Elias disse assim: olha, derramem água sobre o altar, o bezerro que está sobre ele, e diz que a água ia por todos os lados do altar, nos córregos. Sabe o que Elias estava dizendo? Nós não vamos deixar nenhum vestígio de superficialidade na adoração a Deus. Joguem água. Eu não trouxe fogo, eu não fingi, eu não forjei um fogo. O fogo que eu me refiro, diz o profeta Elias, ele vem de Deus. E quando Deus mandou fogo, eles começaram a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É por isso que o crente mantém acesa a chama do Pentecoste, do avivamento em sua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando é que você busca este fogo para o seu altar? Na adoração sincera e verdadeira a Deus. Nos encontros, nas confraternizações, nos congressos, nos encontros, nas celebrações. Se é isso que você faz, esse avivamento é pré-moldado. Este avivamento é pré-fabricado. Agora, a verdadeira adoração se dá segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Aí eu só sinto a presença de Deus domingo, porque o coral canta, os juniores vão cantar. Há uma manifestação diferente. Que fogo é esse? Que tipo de adoração é esta? É verdadeira para com Deus? Vamos deixar claro que a adoração, como requisito, ela vem de dentro, do interior. E diz o texto aqui, de Mateus 15:8, referindo-se ao Antigo Testamento: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É bonito vê-los balbuciando, é bonito vê-los com a sua boca parecendo que estão honrando, mas o coração está distante de Deus. O verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus. Ele se introduz no Shekinah, no Santo dos Santos. Ele participa da presença real de Deus na sua vida. Ele usa de sinceridade, e foi colocado aqui em nosso prospecto, e de forma muito bem colocada, que a palavra sinceridade vem de uma expressão que quer dizer sem cera, porque era comum o uso de cera antigamente para se colocar nos móveis, para preencher certas brechas e apresentar móveis mais bonitos. Eu me lembro que lá em São Paulo, os vendedores de carros, né, eles passavam lá uma massa na funilaria e na pintura do carro, que o carro ficava bonito. E alguém chegava e dizia: olha, está uma teteia, está lindo o carro. Mas quando a pessoa adquiria aquele carro, com o tempo, sabe o que acontecia? Apareciam os buracos, né? Aparecia aquela área onde foi colocado massa. É a cera. A sua cera vai ser descoberta. Então apresente o que você é. Esse crente brilhante é crente em todo o tempo. É crente quando tem dinheiro.
é crente quando está sendo provado, é crente quando está doente, é crente quando ele está sendo perseguido, é crente em todas as áreas. Nele não há massa, não há cera, ele é sincero, é sem cera. A gente vê quanta coisa bonita, né? Mas aparente, irmãos. E alguém disse que nem tudo que reluz é ouro. O crente, ele precisa chegar com cara, é a expressão bíblica, descoberta perante Deus, com sinceridade para com o Senhor. Sincero é aquele que é franco, aquele que é leal, aquele que é verdadeiro, aquele que não oculta, é aquele que não usa de disfarces. Eu falei dos profetas de Baal que gostavam de introduzir fogo estranho, escondia lá no meio. Mas nós não precisamos esconder nada. Glória a Deus. Hoje nós estamos usando até, não sei se posso falar modismo, que a gente tem que arrancar certos glórias a Deus. Dá para o irmão dar glória a Deus. Dá para o irmão dizer aleluia. Quer dizer, tirado a gancho. O crente, e isso é até bom, porque se ele não está dando glória a Deus e aleluia, precisa dizer, né? Você já deu glória a Deus hoje? Então, às vezes é necessário isso, motivado pelo pregador, pelo que está moderando o culto ou dirigindo o culto, não é? Até para alertar que nós estamos na igreja cultuando a Deus. Porque senão o culto se torna tão monótono, que se passar uma música a gente vai ouvir voando. A nossa adoração precisa ser franca, leal, verdadeira, não oculta, mas sem uso de disfarces. Eu conheci um lugar que 4 irmãos precisavam se revezar para fazer barulho na igreja. Eu considerava isso os animadores de auditório. Então 2 ficavam daquele lado e 2 daquele. Aí um dizia lá, aleluia, o outro, glória a Deus. Então era uma forma de apresentação artificial a Deus. Deus não quer nada artificial. Venha para a igreja sempre com o propósito de adorar a Deus. Você não veio aqui ver o pastor Eliel falando nesta sexta-feira. Você não vem na igreja para ver a irmã fulana de tal que vai se apresentar determinados segmentos da igreja. Não, você vem para adorar a Deus. Em outras palavras, feche os seus olhos para o humano, para o terrestre, para o que está aqui e comece a olhar só para o divino. Para Deus, é para Deus, é para Deus. E se é para Ele, vamos fazer da melhor maneira, autêntica e original. Você pode dizer hoje que é original? Eu adoro a Deus originalmente. Aleluia. Eu não sou uma marca disfarçada. Hoje está tudo no mundo comercial disfarçado, né, irmão? A pessoa chega lá em Nova York, compra um Rolex. Mas será que é o Rolex verdadeiro, né, irmãos? Aí compra as irmãs que gostam muito de bolsas, né? Como é? Luiz, estou mexendo numa colmeia aí de abelha, perdão, irmãs, viu? Mas será que aquelas bolsas compradas, elas são verdadeiras? São originais? Mas elas são tão bonitas, pastor Eliel, são linda. Eu, por exemplo, não sei distinguir qual é a verdadeira, a original, não é? Da disfarçada. Acho que só as irmãs conseguem, né? Assim também no campo da adoração, existe muito disfarce.
muitas pessoas adorando a Deus para ser visto, para ser realçado. Ó, alguém está me vendo como eu adoro. Ele faz até pose para adorar a Deus, né? Mas essa adoração não é recebida, porque ela não é sincera. E o tema de hoje diz que a sinceridade na adoração e o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixa eu correr um pouquinho, que o tempo não nos ajuda. Seguindo aqui, nós temos a observar que quando Jesus falou sobre a adoração, ele estava diante de uma mulher que não era judia, ela era samaritana, era meia judia, era um povo que ficava no meio entre os judeus, mas não eram judeus. Uma mulher samaritana. E Jesus começa a dizer a ela sobre a adoração, e ela conhece de adoração. No diálogo que ela tem com Jesus, ela diz assim: os nossos pais adoraram neste monte, porque havia o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal era o Monte das Maldições, e o Monte Gerizim era o Monte das Bênçãos. E foi escolhido o Monte Gerizim como sendo o lugar, pelos samaritanos, da adoração. Os nossos pais adoraram neste monte. Aqui fala do aspecto geográfico, onde adorar a Deus. Eu só devo adorar a Deus no santuário, no templo. Eu só devo adorar a Deus no meu quarto. Então veja, Jesus então diz para ela assim: mulher, vem a hora, e agora é, versículo 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Diga comigo, procura. Notou que Deus está procurando adoradores. Deus não mata adoradores. Se for possível, companheiro que está com o slide, nós vamos ver na Bíblia que Deus poupou a vida de Davi, de Abraão. Eu cito ali 4 exemplos, e cito como exemplos porque eles eram adoradores. Então vejam que aquela mulher queria saber o local da adoração. E o versículo 24 diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Será que eu vou saber mexer nisso? Muito obrigado, irmão. Está ali. Seja um adorador. Então veja, irmãos, que quando adoramos a Deus em sinceridade, essa adoração, além de ser em espírito, é de espírito para espírito. Não é o nosso corpo, mas com ele podemos também adorar, que adora a Deus. O princípio da adoração está no espírito. Agora, é bom lembrar que Deus está presente no lugar da adoração, e de forma pessoal. Você está aqui pessoalmente. Deus está presente aqui pessoalmente. Tem gente que está adorando a Deus dizendo assim: eu te adoro, Senhor, apontando lá para o infinito, como se Deus estivesse a distâncias galácticas, não é nem matemáticas. Deus está aí pertinho de você, Deus está perto de mim. Eu tenho que adorá-lo em espírito,
mas pessoalmente. Esta interação do adorador, do crente com Deus, veja bem como se interage. De forma corpórea, também de alma, mas também espiritualmente. Você vai se comunicando com Deus. É por isso que em alguns momentos o corpo, às vezes até balança. E aqueles mais antigos, com todo respeito e estima a eles, ficam um pouco preocupados, né? Porque a gente às vezes balança um pouco o corpo. Mas é a ação da adoração que vem do espírito da alma. E chega um momento que a gente tem vontade de explodir, não é? No nosso corpo. Diga amém. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Aleluia. Lembra-se que eu contei aqui o caso daquele irmão que tocava bumbo, não é, maestro? E ele só faltava estourar o couro do bumbo. E quando foram lá repreender ele para ele tocar mais baixo, ele disse: você não sabe o que eu era? Perdido e veterado, ébrio, vivia nas sarjetas, os cães lambendo a minha boca, mas um dia o evangelho me alcançou. Jesus me transformou. E quando eu começo a tocar aqui na igreja, olha a adoração. Ela vem de dentro. Aleluia. Ela vai saindo de dentro pela alma. A gente bendiz ao Senhor com a nossa alma e finalmente com o nosso corpo. E aí vem as lágrimas, né? Eu tenho a facilidade de chorar muito. Por muito tempo, pastor Joel, eu fui envergonhado na igreja, porque eu achei que não podia chorar na igreja. Fica aquela coisa feia, né? Quando a gente chora, faz aquela barulheira e tem que pegar o lenço, né? Mas depois cheguei à conclusão que ninguém tem nada a ver com a minha adoração. Aleluia! Eu faço cara feia, eu choro, né? Já tem outros que, para fazer ele chorar, só se morrer o presidente da República. Adoração a Deus. Adoração em espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura, e Ele tem encontrado em você um adorador. Ele procura tais para que o adorem. Mas eu quero concluir essa parte dizendo o seguinte: que Jesus disse àquela mulher que não era naquele monte, o Gerizim, mas nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, aproximando-se de Deus com um sincero coração. Coloquei ali para os irmãos que Deus não mata adorador, seja um adorador. O que é adorar? Nós falamos no início, é agradar a Deus. Adoradores verdadeiros estão em falta. Digam comigo, os verdadeiros adoradores estão em falta. Deus precisa e procura novos adoradores. Deus não mata adorador. Ao exemplo de Davi, o que Davi fez era para morrer, irmãos. Mas Deus não mata adorador. Vamos contar a vida dele hoje, que o tempo não permite. Arão, que fez o bezerro de ouro, que induziu o povo à idolatria, mas era um adorador. Ali estão os textos que os irmãos poderão depois pesquisar, fazer busca. Terceiro, Enoque, que andou com Deus. Esse andou tanto com Deus, 300 anos. Nos 365 anos, Deus disse: não, agora você não vai mais andar aí na terra, já venha para cá, passe para cá. Que maravilha, né, irmão? Que intimidade, que comunhão com Deus. Deus o tomou para si. E Abraão, Gênesis 22, quando ele levou o filho Isaque, sendo provado, o verdadeiro adorador. Obrigado, pastor Joel, por trazer tão importante título e tema para a igreja nesta época tão importante, quando precisamos
trabalhar no sentido de adorar ao Senhor. Que a sua adoração não seja, como dissemos, um disfarce, mas que a sua adoração seja de um espírito reto, de um coração puro e de um coração sincero. Faça como Abacuque, que se indignou inicialmente com os ímpios que prosperavam, e ele chegou a clamar dizendo: até quando? Mas este mesmo Abacuque, ele encerra lá no versículo 17 do capítulo 3, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Olha quantos ainda nos currais não haja vaca. Eu adoro a Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Isso quer dizer que o verdadeiro adorador não olha as circunstâncias, as crises, as dificuldades, senão o presente e a oportunidade que Deus nos dá, no presente e no futuro, a promessa que temos da parte do Senhor. Adore a Deus em todas as circunstâncias. Como é que você está aí? Quem sabe você está aí com o coração dolorido. Quem sabe você está passando aí um problema, eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Deus sabe, mas você está aqui adorando com sinceridade a Deus. Você está dizendo como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não replique, não pergunte, não se decepcione com Deus. Deus está agindo e trabalhando na sua vida, sabendo que você é um verdadeiro e sincero adorador. Glória a Deus. Vou me encaminhar para o final. O escritor da Epístola aos Hebreus nos pede algo quando formos adorar a Deus. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Primeiro, sincero coração. Já sabemos o que é sincero, vem da palavra sincera, sem aquela massa polida, bem pintada, né? Antigamente passava-se nos móveis o que era? Não era um lustramóvel, tinha um outro nome, né? Estava tentando lembrar agora, esqueci. Óleo de peroba. Óleo de peroba. Deixava o móvel muito bonito, lindo. Mas apresente-se com sincero coração e vem com plena certeza de fé. O que é fé? É aquilo que não se vê. Você não está vendo, mas Deus vai fazer. Você não está vendo, mas Deus já está providenciando. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando para lhe proporcionar isso. Fé, certeza de fé, certeza de fé. E um coração purificado da má consciência. A consciência é aquela parte da alma que aprova ou reprova os nossos atos. É o tribunal que nós temos dentro de nós. Chama-se consciência. Então, quando você vem adorar a Deus, lembra-se daquele texto do Sermão de Jesus na montanha, quando ele disse assim: quando você for apresentar a sua oferta e lembrar que tem um problema com o seu irmão, não é?
se intrigou com ele, sei lá o que aconteceu com ele. O que é que a Bíblia diz? Primeiro, reconcilia-te com ele para não interromper a verdadeira e sincera adoração. Por isso que fala, coração purificado da má consciência. Chegue tranquilo, eu não tenho mais nada, eu já perdoei aquele irmão que me ofendeu, aquele irmão que falou mal de mim, aquele irmão que me injuriou. Porque realmente é triste, é terrível, mas procure utilizar o que a Bíblia diz na adoração. E diz mais, e lavado o corpo com água pura. Lá no capítulo 13 de João, Jesus lavou os pés dos discípulos, deu o exemplo de humildade, de simplicidade, de hospitalidade, que era muito comum entre os judeus. Lavar os pés do estrangeiro, do visitante, do hóspede. Jesus deu esse exemplo, capítulo 13. Logo, Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, inicialmente. Mas depois queria que Jesus desse logo um banho nele, né? Lava então todo o meu corpo. Mas no capítulo 15 vem a resposta da água. A água do capítulo 3 de João, a água do capítulo que acabo de citar. Quando, no capítulo 15, Jesus diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Esta noite a palavra está aí, ó, santificando, purificando, e o nosso corpo, ele é lavado com água pura. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Onde o argumento humano interrompe, cessa, o da palavra de Deus não, é como espada. O que é que disse o escritor da Epístola aos Hebreus? Que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até a única que consegue divisibilizar a alma e o espírito é a palavra de Deus. Mesmo com a tricotomia no estudo do espírito, alma e corpo, a gente não consegue divisar, ou seja, chegar na fronteira entre eles, mas a palavra chega. Ela atinge o espírito, ela atinge a alma, ela atinge o corpo, ela vai. Ela é viva, ela é eficaz. Eu estou aqui hoje ministrando, não conheço, não sei quais as necessidades, mas a palavra de Deus, ela está aí, ó, lavando o corpo. Você vai sair daqui bonito, cheiroso e perfumado. Com água pura em seu corpo. Para finalizar, lá em Atos 3, na hora nona, que era às 15 horas, 3 horas da tarde, Pedro e João subiam ao templo para oração. O adorador, ele gosta de oração. E ali estava junto àquela porta aqueles que pediam esmolas, e entre eles um coxo. E aquele coxo, aquele paralítico, olhou para Pedro e disse: dá-me uma esmola. E Pedro, com o seu companheiro João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o coxo olhou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu com os resultados desta bênção
do milagre em que aquele paralítico levantou-se logo sobre os seus pés e artérios e firmou-se. Ele começou a saltar, pôs-se em pé, andou e entrou com eles. Pedro e João no templo, andando e saltando. Digam comigo, andando e saltando, louvando a Deus, adorando a Deus. Adore a Deus esta noite. Nunca participe de um culto onde você não adore a Deus. Seja um simples culto. Ah, pastor, mas só tinha 3 pessoas. Culto completo, irmãos, 3 pessoas. Porque foi Jesus que disse, né? Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Se você não quer adorar a Deus só porque tem 3 pessoas, aí não só adora a Deus domingo porque a casa está cheia. Essa adoração é sincera? Possivelmente não. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, pastor Joel, desculpe aí a simplicidade do ministrante. Procurei, dentro da minha possibilidade, ministrar essa matéria tão linda que seria muito bem ministrada se fosse pelo Senhor. Muito obrigado, pastor. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Eliel? Dê um aplauso ao Senhor pela vida do nosso companheiro. Glória a Deus, amados, por esta boa palavra de Deus para a nossa edificação. Eu estava me lembrando aqui e procurando aqui nas anotações que nós estudamos, na semana passada, nós estudamos este assunto junto com os obreiros, os pastores do nosso ministério. Todas as quintas-feiras, nós nos reunimos, oramos juntos e estudamos a palavra de Deus, que é ministrada na semana seguinte, e na outra semana, você já sabe, né? Na família cristã, nós continuamos o reforço do ensino. E procuramos fazer uma escala para que os pastores elaborem um estudo que possa servir de recurso para nós, para as nossas ministrações da igreja, e nós recebemos, seja ele físico, impresso ou digitalizado. O pastor Itamar, ele se encarrega de fazer a correção gramatical e ortográfica, e ele passa para nós por e-mail, né? Para todos nós, e a gente usa aquilo como um recurso para a gente estudar, para acrescentar, ou aquilo que Deus dirigiu o coração de cada um dos irmãos. Na semana passada, e a pessoa que escreveu o estudo que foi o nosso recurso, que é o nosso recurso para este culto, foi o pastor Edson Oliveira. Pastor Edson é o pastor da nossa congregação na cidade de Barcelona, lá na Espanha, né? E você sabe que a Espanha está passando por uma situação difícil, né? Hoje, bem cedo pela manhã, os maiorais da União Europeia, reunidos, estavam lutando para ver o que faziam para salvar a situação da dificuldade que houve na Espanha, né? Que está acontecendo na Espanha, né? A Espanha estava perto de declarar bancarrota por causa da situação. E muitos irmãos na Europa, os nossos irmãos, estão passando por aquela dificuldade que nós passamos aqui, na crise financeira, que foi desemprego e tal. E esse ano, né, esse ano já melhorou, né, já está aparecendo mais emprego. Eu não sei se é por causa da eleição, né, mas eu acho que não, né, irmão? Não deve ser, não. Mas eu sei que às vezes você abre alguma coisa na internet e antes vem uma propaganda, a propaganda de algum candidato, né? Seja ele um candidato, né? Ou então propaganda de uma associação que está aproveitando para fazer política, dizendo, olha, o presidente diz que o setor econômico está bom, mas tem 17 milhões de desempregados. O presidente está dizendo que a economia está ativa, mas a situação não está muito fácil, né? Mas lá está muito pior, né?
Irmãos, não está bom. Aqui não está como era antes. Está ruim, mas está bom, não é? Ela já teve pior, né? Os irmãos lá estão passando por uma crise. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já pensou falar em adoração na crise? Falar em adoração quando os membros da igreja estão indo embora? Estão voltando massivamente para o Brasil? Quando é difícil alcançar uma vida para Jesus? Né? Então, amados, um desafio, o pastor disse aqui. Nós adoramos a Deus não é pelo que Ele faz, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Não é? Por quem Deus é. Cuidado para dizer que Deus é, porque Deus é o Zé, né? Meu pai é Zé, né? Mas Deus é, não é verdade? Adorar a Deus por quem Deus é. Não é? Então, não é a adoração não é uma opção para nós. A adoração é uma necessidade. O crente, que é crente de verdade, ele tem necessidade de adorar a Deus. Ele precisa adorar a Deus todos os dias da sua vida, não é? Os seus lábios querem adorar ao Senhor Jesus Cristo. E o pastor estava falando, e o pastor Edson colocou aqui algumas coisas que eu achei interessante. Veja bem, o adorador precisa se render. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer para sermos adoradores em espírito e verdade. A primeira coisa é rendição absoluta. É entregar-se a Deus em espírito e em verdade. O pastor disse aqui na sua ministração. Nós, reconhecendo a soberania de Deus, estamos reconhecendo que Deus tem a prioridade, ou que Deus tem o poder de interferir, de administrar todas as áreas da nossa vida. Isso é que significa reconhecer a soberania de Deus. E muita gente até reconhece que Deus é soberano, mas não se rende a Ele. Uma coisa é eu saber que Deus é Senhor, e outra coisa é eu deixar que Ele seja o meu Senhor. O Senhor da minha vida. Eu peço a Deus que o Senhor dirija a minha vida. Porque, irmãos, eu se conheço, né? Você se conhece, eu me conheço, né? Nós sabemos quem nós somos. Se o Espírito de Deus de verdade não tomar controle da nossa vida, a gente mete a pata, a gente mete os pés pelas mãos, sim ou não? A gente toma decisão precipitada, a gente vai fazer coisas que não deveria fazer, a gente vai querer fazer as coisas à nossa moda, do nosso jeito. Isso não é uma mola, irmão, isso é uma criança. Então, a gente vai querer fazer as coisas do nosso jeito, não é verdade, irmãos? Nós vamos... se Deus não estiver sendo o Senhor da nossa vida. O verdadeiro adorador é aquele que Deus é o Senhor da sua vida. O Senhor é o Senhor da nossa vida de verdade. Deixa que o Senhor seja... Deixa Ele dirigir. Não diga, Senhor, eu vou fazer. Não, diga, Senhor, eu quero fazer. Agora eu quero saber qual é a tua vontade. Qual é a tua direção. O que é que o Senhor quer que eu faça? Não é uma rendição absoluta. Este é o primeiro mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás. Com todo o teu entendimento, primeiro com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. E só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É preciso rendimento. Segundo, renúncia. Renunciar às nossas prioridades. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Era Moody que orava todos os dias, ele dizia, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, Jesus, que se eu não orar, eu não vou dar conta de fazer. Eu tenho que orar, senão eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Quanto tempo você orou hoje? O pastor disse aqui, adorador gosta de oração. Quanto tempo você orou hoje? Pastor, porque eu levanto cedo, eu vou trabalhar, e depois quando eu chego, olha, mal deu tempo de trocar de roupa, vir para a igreja. Ok. Qual é a prioridade que nós precisamos inverter aí? Você acha que uma pessoa que é
ministro de Estado. Um ministro, imagine, por mais suave que seja a pasta, não é? Por mais tranquilo que seja o ministério, sei lá, qual seria um bom exemplo de um ministério tranquilo? Talvez o das relações exteriores, né? Da pesca, né? É o mais tranquilo, né? Tirando os ambientalistas é o melhor. Difícil é tirar os ambientalistas. Mas você imagine um ministério, imagine se um ministro, irmãos, por mais que seja tranquilo o seu ministério, ele é uma pessoa extremamente ocupada. Você imagine um ministro tirando tempo para estar com Deus 3 vezes por dia. Imagine. Era isso que acontecia com Daniel. No meio do dia, quando estava num negócio todo pegando fogo, tem que fazer isso e aquilo. Certamente ele tinha muita ocupação. Ele disse, com licença, eu preciso dar uma saidinha aqui. Eu volto daqui 1 hora e meia eu volto. Daqui a aproximadamente 1 hora, né? Ia para casa. Abria a janela para o lado de Jerusalém e adorar a Deus. E orar ao Senhor nosso Deus. Nós temos coragem de fazer isso? Nós temos coragem de administrar a nossa agenda invertendo as nossas prioridades? O presidente George Bush, ele é muito acusado de muita coisa nesse país, inclusive de ser um homem sanguinário, por causa das guerras, né? A guerra do Iraque, Afeganistão e todas essas coisas, né? E eu sempre gosto de dizer que o presidente Bush era um homem crente, muito crente. Talvez até hoje, né? Quando a vida dele estava mais exposta, a gente sabia mais dele, né? Acompanhava, especialmente nos meios eclesiásticos, nos meios de pastores, né? A gente sempre sabia mais ou menos do andamento, como é que estavam as coisas com ele. E o presidente Bush, eu sempre digo que ele é um homem que adora, como Davi, adora Deus de coração, mas mata facinho. Então, o presidente Bush tinha uma sala ligada à sua sala de trabalho, ao salão oval dele, uma sala anexa, que ali não entrava documento do governo, não entrava nada. A única coisa que tinha dentro daquela sala era uma Bíblia. E todos os dias ele entrava ali, por 1 hora ele se trancava e não permitia que ninguém o interrompesse. Era tempo dele falar com Deus e comer palavra de Deus. E se nós estamos de verdade vivendo num mundo onde o cenário se prepara para o governo do anticristo, certamente este homem não deve ser uma pessoa muito admirada. Não é verdade? Não deve ser uma pessoa muito admirada. Não falando em questão política, eu estou falando em questão espiritual. Será que o presidente da República tem tempo para tirar 1 hora durante o dia para ministro, para secretário de governo, para secretário de Estado, né? Para todo mundo? Para o vice-presidente, ele é judeu, não importa, para o Congresso, mas é o presidente do Congresso, é o Speaker of the House, é a oposição. Agora, Deus e eu. Tem que ter prioridade para a adoração, prioridade na adoração, né? Para orar e adorar ao Senhor nosso Deus. E lembre-se, né? Nós temos que orar e adorar. O pastor disse, louvar é uma coisa, adorar é outra. E a oração de adoração ela é diferente da de petição, da pedido de perdão, daquela que você agradece, daquela que você intercede. A adoração é outra coisa, é diferente. É uma oração totalmente especial com Deus, a oração da adoração. É o seu tempo com Deus, renunciar aquilo que às vezes é prioridade para você. Deixa eu dizer uma coisa. Para o verdadeiro adorador, aquele que quer ser verdadeiro adorador, Deus vai pedir aquilo que ele preza muito, porque Deus quer a primícia, Deus quer a prioridade, Deus quer o primeiro lugar, Deus quer aquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante para você, Abraão? Eu esperei 100 anos para ter um filho. Você já pensou se a Assembleia de Deus tivesse esperado 100 anos para ganhar uma alma? Hã? 100 anos eu esperei para ter um filho.
E agora, quando eu estou começando a gostar da brincadeira, Deus vem e fala, me dá o filho. Mas, Senhor, aqui está aí a minha esperança, as promessas, né? Tantos como a areia da praia, né? As estrelas dos céus, incontáveis, Senhor. Por que agora o Senhor quer o meu filho em sacrifício? Sacrifício de adoração a Deus, não é? Deus vai pedir aquilo que é importante. Mas quando você render aquilo que é importante, é porque você já rendeu o coração. Aquilo que é mais importante, então você já rendeu tudo aos pés do Senhor Jesus. E se prepare, porque você vai entrar numa nova dimensão de vida com Deus. Na verdade, Abraão já estava naquela nova dimensão. O exemplo de Abraão foi um exemplo para a nossa vida. Eu acredito que o que aconteceu com Abraão não foi simplesmente para Deus se certificar de que ele temia a Deus, porque Deus já sabia que ele temia a Deus. Tanto que ele já tinha um cordeirinho amarrado lá. Não é? Já estava pronto lá. Ele sabia o que ia acontecer. Mas é testemunho para nós. A prova maior disso, irmãos, que Abraão era verdadeiramente um adorador, é que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Na minha cabeça, irmãos, eu vejo um filme passando. Abraão chamando os seus serviçais, né? Chama alguns funcionários lá, o pessoal, vem aqui, uns 3 aí comigo, vamos ali, eu vou adorar a Deus, eu vou oferecer um sacrifício lá em Moriá, com meu filho Isaac. Pega o jumento, por isso eu desconfio às vezes que Abraão era do Ceará, lá da Palestina, né? Pegou o jumento e saiu com o jumento e foram embora. No caminho, eu imagino pela palavra de Deus, pelo escritor aos Hebreus, eu imagino que no caminho Abraão ia pensando, como é que Deus pode fazer isso, né? Vocês irmãos lembram do hino que aquele irmão cantou aqui, que veio de New Jersey há poucos dias, né? Do Abraão? Pensativo, cabisbaixo, pensativo ele vai. É normal o sentimento de um bom pai, né? Mas ele fica calado. Lá na frente o filho fala, pai, cadê? Eu estou vendo fogo e a lenha, e o cordeiro, cadê? Meu filho, não se preocupe, Deus vai prover para si cordeiro. O cordeiro do sacrifício já chega, né? E eu imagino, e a Bíblia fala, não é só a minha imaginação, mas a Bíblia diz que Abraão considerou no seu coração que Deus é poderoso para, de onde, irmãos? Do altar. Quando ele está amarrado, livrá-lo, é isso não? Deus é poderoso para não deixá-lo ir ao altar, não deixá-lo ir, não deixá-lo ser amarrado, ou quem sabe ressuscitá-lo depois de ele baixar o cutelo e matar o seu filho, é isso? Do que ele falou? Das cinzas. Olha onde Abraão já estava. Abraão já tinha subido o monte, Abraão já tinha ajeitado o altar, já tinha preparado o altar, já tinha ajeitado a lenha, já tinha ajeitado o fogo, já tinha amarrado o filho, tinha deitado o filho sobre o altar, levantou a mão, não apareceu anjo nenhum dizendo nada, nem a voz de Deus, nem ninguém para segurá-lo. Ele baixou o cutelo, ele sacrificou o filho, ele matou, ele arranjou ali o sacrifício, ele tocou fogo, e depois que estava só a cinza, ele olhou para a cinza e disse assim, olha, Deus me revigorou. E porque Deus me revigorou, eu ainda tenho condição de ter outros filhos. Mas Deus me disse que esse aqui é o filho da promessa. Olha para mim. Deus não faz arranjo, adorador. O que Deus te prometeu é o que Deus vai te dar. Você não vai precisar cortar caminho, você não vai precisar pegar um atalho, você não vai precisar fazer coisa errada, porque você é adorador. Porque você é adoradora. E porque você é adorador e adoradora, ande no caminho, vai aí. Deus é poderoso para das cinzas suscitar filhos a Abraão. Deus é poderoso, irmão. Porque se aquele é o filho da promessa, é dele que Deus vai fazer com que a descendência de Abraão se levante. É dele que Deus vai levantar a descendência. Glória ao nome de Jesus. Não se preocupe. Aquilo que Deus te prometeu neste país é o que Deus vai fazer. E Ele vai fazer e é aqui. Não é no Paraguai,
não é lá na Bolívia, não é na Europa, não é lá na China, é aqui. O que Deus prometeu que vai fazer aqui, Deus vai fazer aqui. Não vai precisar de atalho, não vai servir influência, ninguém vai precisar ficar cutucando ninguém para dizer, oh, então vamos dar um jeitinho aqui. Não, 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 não. Deus vai suscitar das cinzas filho Abraão. Foi por isso que quando chegou no pé do monte, eu falei isso essa semana no nosso curso de autoridade espiritual, né? Quando chega no pé do monte, ele olha para os serviçais e falou assim, é bom vocês ficarem aqui, porque na hora da adoração não vão entender. Não é verdade? É que o pastor Eliel falou aqui. Na hora que você está adorando a Deus, é você e Deus. Mas não é todo mundo que entende. Não é verdade? Não é todo mundo que entende a nossa adoração às vezes, né? Porque tem gente, irmão, que não vai entender e vai dizer, ficou doido, vai tentar impedir a sua adoração, vai tentar, né? Qual era a coisa mais sóbria para se dizer de Abraão? Se ele olhasse, olha, é o seguinte, gente, eu vou subir, porque Deus me pediu Isaac em sacrifício, eu vou sacrificar o Isaac, eu preciso que vocês me ajudem a segurar o rapaz, amarrar. Eles vão dizer, o velho está esclerosado, está com mais de 100 anos, está com 113, 115, 117, sei lá, anos de idade. Então tá mal, já, o velhinho já está gagá, ele já está metendo os pés pelas mãos, está fazendo coisa errada. Então vamos segurar ele, vamos amarrar ele, né? Vamos colocar uma camisa de força nele, vamos voltar lá e dizer, olha, o homem ficou gagá, gente, desculpe, mas infelizmente agora ele já está coisado. Não tem mais jeito para ele, não é verdade? Não, ele não falou nada, a adoração é você e Deus. Tem pessoa que não pode subir com você para adoração, viu? E tem momentos de intimidade com Deus que não é na frente dos outros. As maiores vitórias que eu alcancei na minha vida foram na adoração. Para a glória do nome de Jesus. E às vezes estirado no chão. Mas você nunca me viu estirado aqui no chão da igreja, viu? Não, não, porque essa é a minha intimidade com Deus. Isso é comigo lá, eu e Deus. Não é verdade? Lá na minha intimidade com Deus. Tem gente que não vai entender. E vai tentar atrapalhar. Então, é melhor você fazer as suas coisas na sua intimidade com Deus e deixar que... Tem gente que só entende jumento. Fica aí com jumento. Fica aqui com jumento, porque eu considero você é meu irmão, você trabalha comigo há muitos anos, mas você não vai entender a minha intimidade com Deus. Então fica com jumento. Deixa com jumento. O seu negócio é com Deus e Isaac. Seu negócio é com Deus e com o que de melhor você tem. Põe no altar. Põe no altar. Põe no altar de Deus em nome de Jesus. Tem gente que não vai entender. Mas você tem que colocar tudo. Renunciar a tudo. Renunciar às suas prioridades. Glória a Jesus. Josafá fez isso, né? Ele era um adorador e Deus deu a ele vitória pela adoração. Tem só mais alguma coisa que eu queria aqui, irmãos, que eu estava anotando aqui enquanto o pastor estava falando, não é? Da nossa sinceridade. Sincera, não é? Sincera. Também se fala, irmãos, que antigamente as pessoas usavam naqueles bailes antigos, especialmente no tempo do renascentismo, aquelas máscaras eram feitas de cera, não é? E muitas vezes, por causa do calor, porque eles não tinham o privilégio do ar-condicionado, and I'm sorry for them, Deus vai lhe dar um lugar especial para a pessoa que inventou o ar-condicionado lá no céu, se é que ele vai para lá, não foi, né? Mas, irmãos, as máscaras às vezes derretiam e eles ficavam sem a máscara, sem a cera, era o rosto nu. E você sabe, irmão, quando a gente fala, a adoração tem que ser sincera, irmão, tem que ser sincera. Irmãos, a nossa oração, a nossa vida tem que ser de sinceridade. Deus se agrada da sua sinceridade.
Às vezes a pessoa chega na casa de Deus com problema, chega na casa de Deus, está com raiva, passou uma amargura, passou um problema, aí vem e dobra o joelho e começa: poderoso e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Rei de todos os reis e Senhor de todos os exércitos. E fica fazendo aquele discurso, mas ele está morrendo de raiva. Tu sabes que eu te amo, que eu te adoro, Senhor, na beleza da tua santidade. Quando você quer dizer, na verdade, Jesus, eu estou morrendo de raiva aqui. Eu não sei porque que o Senhor deixou acontecer isso comigo. Por que está acontecendo isso? Não tem vontade que a gente tenha vontade de falar isso com Deus? Então fale, irmão. Fale, eu sei que você tem temor de Deus, não estou dizendo que você vai insultar Deus, não. Mas Deus se agrada da nossa sinceridade. Da nossa sinceridade. Eucana dizia assim para mim: eu não sou melhor para você do que 10 maridos. Olha aí, ó, minha outra mulher tem filhos e tudo, até que são todos meus filhos. Eu amo porque são meus filhos. Ela também é minha mulher, mas o melhor do sacrifício que eu levo para Deus, a sua porção é a melhor do que a dos outros. Olha como eu amo você, olha como eu cuido de você. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ela podia ser feliz da vida, mas ela foi aos pés do Senhor, irmãos, e ficou lá, derramando a alma diante de Deus. O sacerdote falou: você está bêbada, mulher? Afasta de você a bebida, o teu mosto, a bebida forte, o álcool. Né? Ela falou: não, a tua serva não está embriagada, eu não sou filha de Belial, não. Né? Não me tenha por filha de Belial, não. Antes eu tenho derramado a minha alma na presença do Senhor. Derrama a tua alma. Fala dos teus sentimentos com Deus. Fala daquilo que está passando na tua cabeça. Você não entende, Senhor, para mim, na minha visão, no meu entendimento, é isso aqui, Jesus. É isso que está acontecendo. Se não é, ilumina o meu coração, a minha mente. Ilumina o meu ser. Me mostra qual é a tua vontade. Mas fala para Deus. Conta para Jesus. Seja sincero com Deus. Eu lhe garanto que você vai levantar melhor da oração. Você vai levantar muito melhor da oração. E você vai se agradar daquilo que vai acontecer. Porque certamente o Senhor vai encher o seu coração de alegria. E o gostoso, sabe o que é, irmãos? É que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas quando vem a alegria do Espírito Santo, a gente não sabe explicar por quê. Mas a gente está alegre. Você nem entende por quê, mas está alegre. Tem gozo na alma, começa a sentir vontade de rir, começa a sentir vontade de chorar, começa a sentir aquela alegria no coração. Que é isso? Tá bom, eu vou terminar. Eu só estou comentando, só estou ruminando aqui aquilo que o pastor nos deu, não é? Irmãos, faltam adoradores. O pastor disse aqui: Deus está procurando os adoradores. Adorador não tem cara de quem chupou limão. Para um pouquinho. Vamos falar sério. Aqui entre nós e as pessoas que vão assistir esse vídeo ou que estão assistindo pela internet. Só entre nós aqui e todo mundo. Fala a verdade. Você acha que a sua vida é vida de crente? Você tem certeza da sua salvação? Você tem alegria de crente? Você tem esse gozo na alma de adorador? Hã? Você tem essa alegria no coração? Fala para mim. Você amanhece o dia com o coração regozijando, né? Reboçando, né? De gozo? Ou você amanhece o dia com cara de sargento nazista? Ah, não, me desculpe, mas de manhã eu sou mal-humorado. De manhã eu sou mal-humorado. I'm not a morning person. Eu sou morning person, tarde person, noite person, madrugada especialmente person. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Fala para mim agora, só porque levantou, não, porque é de manhã eu não estou de bom humor. Meu irmão, o meu humor depende de quanto o rio está fluindo. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão
do seu interior. E isso dizia ele, João 7, do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas Jesus foi glorificado, o Espírito foi dado, está fluindo em nós. O Espírito de Deus. Agora, peraí, de manhã ele não flui porque você está de mau humor? De noite ele não flui porque você está cansado e ao meio-dia porque você está ocupado? Então, quando é que esse Espírito vai fluir? Quando é que esse rio vai fluir na sua vida? Só quando você estiver aqui? Ah, come on. É isso que é ser crente? Ah, não, isso aí não dá, não. Só isso? Não. Eu quero ser crente para ter alegria de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no trabalho, ocupado ou desocupado. Eu quero ter alegria, eu quero ter gozo, eu quero ser adorador, eu quero dirigir adorando, eu quero limpar adorando, eu quero martelar adorando, eu quero pregar adorando, eu quero orar adorando, eu quero viver adorando, eu quero ser adorador, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor, diga: Jesus, faz de mim um adorador. Faz de mim, me dá essa alegria. Eu quero ser crente de verdade. Chega de ser crente meia sola. Chega de ser crente, aquele crente que está sendo aquela cara. Você olha para a cara da pessoa, dá até dó. Tem cara de coitado. Já viu crente com cara? Você já viu algum príncipe com cara de coitado? Mas nem no enterro da Dayana os filhos dela estavam com cara de coitado. Nem no enterro, estavam sérios, bonitos, na posição. Rosto levantado. Você viu? Desespero não. Posição de príncipe. Você é príncipe. Você é princesa de Deus. Levanta essa cabeça, abra um sorriso. Dá uma vasculhadazinha aí no seu coração. Tem uma chama queimando lá. A alegria da salvação está em você. Adore a Deus. Esta chama vai se propagar. Vai incendiar seu coração. Vai incendiar a sua vida. Não vão conhecer você. Para que está acontecendo? O seu rosto está brilhando. Você renovou. Será que foi o jeito de cortar o cabelo? Será que foi o jeito que você fez a sobrancelha? Será que o que foi? Você fez um make-up diferente? Diga: fiz. O Espírito de Deus fez um make-up novo. O rio começou a fluir, porque o coração alegre aformoseia o rosto, diz a palavra de Deus. Não aceite ser crente pela metade. Não aceite ser crente só da boca para fora. Não aceite ser crente que não ora. Não aceite ser crente que não lê Bíblia. Não aceite ser crente que não fala com Deus, que não adora e que não tem vida devocional. Seja um adorador, seja uma adoradora, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós temos recebido a tua palavra através da ministração do pastor Eliel, teu filho. Ajuda-nos a ser crentes de verdade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser crentes alegres, sinceros, santos, dirigidos por Ti. Seja o Senhor da nossa vida. Senhor, dirige a nossa vida, guia, mostra o caminho. Ajuda-nos, Senhor, a render o nosso eu a Ti. Ajuda-nos a ser sinceros, Senhor. E nos momentos de desafios da nossa vida, de labuta, Senhor, que nós possamos ser sinceros diante de Ti. Coloca alegria no nosso coração como nunca antes. Faz-nos um povo feliz, um povo alegre, cheio do Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito, nos dá os Teus dons, Senhor. Capacita-nos e enche-nos, Senhor, da Tua glória. E nós te daremos a honra e o louvor, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a guardar, mas especialmente a viver essa palavra a partir de agora, em nome de Jesus. Nós não queremos ter cara de coitados. Nós não queremos ter cara de bravo, de abusado, de alguém que está com raiva. Nós queremos ter o rosto de Cristo. Queremos traduzir a feição do Espírito. Nós queremos, Senhor bendito, que as pessoas vejam a Jesus em nós. Pai, em nome de Jesus nós te rogamos e desde já nós te agradecemos. Amém, amém. Tome o seu assento.